Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Panda Nerd e hoje nós vamos falar sobre a adaptação live action de Avatar, o último mestre do ar. Então fica comigo até o final, que eu vou te contar os pontos principais dessa série, eu vou fazer também algumas comparações com o desenho, e no final, é claro, vou fazer a minha avaliação e te dizer se vale ou não a pena assistir. Um aviso super importante, esse vídeo não tem spoiler, ou quase não tem spoiler. Basicamente, eu vou te falar algumas coisas sobre o início da série e algumas informações relevantes. Até porque, sem isso, você nem tem como decidir se vale ou não a pena assistir, não é verdade? Mas pode ficar tranquilo. Pode até ter algumas informações, mas eu te garanto que não é nenhum plot twist gigante que não vai estragar tua experiência assistindo a série. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A série é uma mistura de ação, aventura e comédia. E saiu ontem na Netflix, dia 22 de fevereiro de 2024. A sua primeira temporada tem 8 episódios, com cerca de 50 minutos cada um. Avatar, o último mestre do ar, é uma adaptação live action do desenho Avatar, a Lenda de Aang. E de cara uma informação relevante, mas que não está relacionado diretamente ao enredo da série. Os escritores do desenho, os caras que escreveram a obra original, estavam trabalhando nessa adaptação já há 2 anos, mas pediram demissão lá em 2005. Eles alegaram que estavam com uma certa diferença criativa com o resto da equipe, e por isso eles resolveram sair. E obviamente, isso levantou uma bandeira vermelha gigantesca para a comunidade e para as pessoas que estavam aguardando a série. Os criadores originais da série saíram, mas e aí? Bem, se os caras que escreveram aquilo pularam fora do barco, será que ainda tá bom? Será que realmente vale a pena assistir isso daí? Por outro lado, a Netflix fechou parceria com a Nickelodeon, os produtores originais do desenho. Por isso, a série meio que saiu com o aval deles. Avatar é um mundo onde as pessoas conseguem controlar ou dobrar os elementos, e assim, eles são conhecidos como dobradores. Basicamente, cada dobrador consegue controlar um dos 4 elementos principais. Sendo assim, nós temos os dobradores de água, os dobradores de terra, os dobradores de fogo e os dobradores de ar. Mas, nós também temos o Avatar, que é o único capaz de controlar os 4 elementos, e também o responsável por manter o equilíbrio entre as nações. Toda vez que o Avatar morre, ele é reencarnado. Assim, nós temos o nosso protagonista, o Aang, que é interpretado pelo ator Gordon Cormier. Aang, do Templo do Ar do Sul, é o novo Avatar ainda não revelado ao mundo. Descobrindo essa informação, e com a cabeça a mil por conta da revelação nova, ele foge com o Appa, o seu bisão voador. Os dois acabam sendo atingidos por uma onda gigantesca. E eles entram meio que num estado de hibernação. Eles meio que são congelados. E passam assim os próximos 100 anos. Aang, quando entrou nesse estado, era muito novo. Por isso, ele não só ainda não tinha o controle da dobra do ar, como ele também ainda sequer tinha aprendido a dobra dos outros elementos. O mundo em que antes existia equilíbrio e paz entre os reinos mudou. Agora, a Nação do Fogo, através do seu rei, trava uma guerra, conquistando e subjugando todas as outras nações. Por isso, temos aqui a saga do nosso protagonista como a pessoa mais importante desse universo. Por um lado, ele está destinado a manter a paz e o equilíbrio entre as nações. Por outro lado, ele está sendo caçado pelo Senhor do Fogo. Afinal, ele é o único capaz de parar a tirania dele. Mas Aang não está sozinho nessa aventura. Temos o Appa, o seu bisão voador, ao lado dele. Na verdade, embaixo dele, além da Katara, que é uma dobradora de água, e o seu irmão, o Sokka, que é meio guerreiro, meio MacGyver. O primeiro episódio da adaptação de Avatar conta o início da história. É o episódio mais longo, com um pouco mais de 1 hora, e é quase que um prólogo e uma introdução ao universo. Basicamente, os personagens principais são apresentados, junto com a problemática toda. Uma coisa interessante é que cada episódio seguinte conta um arco do desenho. Eu não sei se você sabe disso, mas nos desenhos é comum a gente ver, paralelo à história principal, algumas histórias secundárias, que a gente chama de arco. Alguns arcos são essenciais para a história, do início ao fim. Outros trazem informações relevantes aqui e ali, mas não são extremamente importantes de ponta a ponta. Na adaptação, os arcos foram construídos de forma a caber dentro de um episódio, o que significa que, apesar de existir uma ligação muito forte entre cada um dos episódios, eles quase que contam uma história paralela dentro da narração principal. Já dando uma pincelada na minha avaliação do live action, no desenho nós temos algumas questões que são muito aprofundadas, como política, espiritualidade ou a construção do caráter dos personagens. Já no live action, isso fica um pouco a desejar. Eu não acho que tenha sido ruim, mas não foi tão aprofundado quanto é no desenho. Se você
é fã de Avatar, assistiu há muito tempo e só quer curtir, relembrar e ter aquela sensação nostálgica, você vai amar essa adaptação. Tem muitas cenas na série que são idênticas ao desenho. Me dá até a sensação de que foi feito 100% pensado nos fãs, para que os fãs tenham aquele momento nostálgico de lembrar exatamente o que viram no passado. Se você não conhece Avatar, nunca viu ou não é muito fã de desenho, você tem aqui um mundo novo para explorar. Tem muitas cenas de lutas com um efeito especial muito bons, e você com certeza vai gostar disso. Além do mais, dá para ficar bem por dentro da história do Avatar. A adaptação referente à história em si é muito fiel. É claro, é uma adaptação, mas é muito próxima e entrega aquilo que se propõe. Se você é fã de Avatar, aquele fã já um pouco mais radical, bem, então aí eu não sei se você vai gostar muito, porque existem algumas adaptações, não dá para ser 100% igual, e eles mudam bastante coisa até, por isso talvez você não goste. Com certeza, a maior crítica para a adaptação é a profundidade que eles trazem aos personagens. Ou melhor, a profundidade que eles não trazem aos personagens. Por exemplo, no desenho, questões como o machismo é muito mais abordado e muito mais aprofundado. Não significa que aqui não é. A adaptação traz essa abordagem e fala um pouco sobre isso, mas não tão forte quanto o desenho. Até mesmo a evolução de personagens como o Aang ou a Katara são abordados, existe ali, mas não é nem de perto tão profundo e tão emocional como é no desenho. Eu assisti a série toda e passei quase que o tempo inteiro relembrando uma ou outra cena que aparecia ali no desenho e sentia aquele momento nostálgico de lembrar exatamente aquilo que passou. Deixa aí nos comentários se você teve exatamente a mesma sensação que eu, porque assistindo algumas cenas parecia que os atores ensaiaram assistindo ao desenho, de tão fiel e tão próximo que estava. Os efeitos especiais da série são muito bons, pelo menos na maior parte do tempo. Em alguns momentos, esses efeitos parecem um filme de Warcraft de 2016, o que não é ruim, mas é bem artificial. Mas em outros momentos, já me lembra bem a série A Roda do Tempo, que é da Amazon. Inclusive, em breve a gente vai ter vídeo sobre essa série aqui no canal. Apesar dessas pequenas falhas, eu não diria que isso estraga a série. Na verdade, muito pelo contrário. Eu destacaria os efeitos especiais como um dos pontos muito positivos da adaptação. Diante de tudo isso que eu te falei, e sendo obrigado a avaliar, eu daria nota 7,5 para Avatar. Eu talvez até seja criticado por dar uma nota tão baixa. Não me entenda errado, eu gostei muito da adaptação. Não à toa, eu assisti a série inteira assim que saiu. No quesito fidelidade à história e efeitos especiais, a série tá de parabéns, ela tá fantástica. Mas a adaptação deixou um pouquinho de lado a profundidade dos personagens que o desenho traz de forma excepcional. Além do mais, essa evolução dos personagens é quase que o coração do desenho, ou pelo menos uma parte muito importante. Eu poderia até dizer que apenas avaliando a parte da adaptação da história e o fator nostalgia, eu daria uma nota 8,5, porque você vai sentir que tá vendo o Avatar um live action feito para fã. É nostalgia pura. Sendo um pouquinho mais radical, a série não é capaz de trazer, por exemplo, o sentimento de dever e justiça que o desenho coloca. A adaptação, nesse quesito, já teria uma nota 6,5. Nesse ponto, ela peca bastante no quesito profundidade e senso de responsabilidade dos personagens. Com tudo isso somado, eu acho de verdade que você deveria dar uma chance para essa adaptação da Netflix. Aproveita o fim de semana que tá na porta e já dá aquela maratonada. Ah, e antes de você ir embora, eu queria te pedir um favor. Como vocês estão vendo, eu tô começando aqui no YouTube. Bem, na verdade eu tô voltando. E dá um trabalho relativamente grande juntar e compilar essas informações todas em um vídeo para vocês. Por isso, se você tá gostando, deixa aqui o seu like. Assim eu sei que você está curtindo o que eu estou fazendo e posso continuar produzindo conteúdos iguais a esse. E se você não gosta de perder tempo procurando série para assistir, ou começa uma temporada e depois já não gosta dela e tem que parar no meio, ou então, se assim como eu, um ano depois que sai uma temporada nova, você já não lembra exatamente tudo o que aconteceu, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim, todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, é só vir aqui e conferir. E se você é igual a mim e gosta de colecionar as coisas, então eu deixei aqui na descrição do vídeo links para algumas coisas que eu sei que você vai gostar. Obviamente você não precisa comprar, mas se comprar, então compra pelo meu link, assim você me dá uma força. Isso era tudo que eu tinha para falar para vocês. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona para vocês.